Fala aí galera, eu sou o T e a Konami tá mexendo os pauzinhos, cara. Suda tá trazendo coisas bastante interessantes. E meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês. Tudo bem que tem a nova coleção que tá dropando, inclusive eu tô gravando isso aqui na quinta-feira, né? E já tá disponível no DB, salvo engano, mas vai tá legal mesmo pra você poder comprar as cartas a partir de amanhã. É claro que o Brasil é um universo paralelo, você não vai conseguir comprar, e mesmo que você consiga, você não vai pagar o preço do Forest, pelo amor de Deus, pra jogar no seu local, meu irmão. Mas enfim, Rota tá dropando no TCG, mas no OCG já tem uma nova Main Collection pra lançar daqui a pouco, que vai ser a nossa Main Collection de fevereiro do ano que vem. Final de janeiro, começo de fevereiro do ano que vem. Que tende a ter um impacto grande, dependendo de como tá o formato, como tá o jogo e tal. Já temos algumas cartas que nós vimos, né? Por exemplo, essas cartas do Evil Hero aqui, que é a coleção Suda Supreme Darkness, né? Já foi anunciado um suporte de Speedroid, tem um suporte de Mermeio, que eu tenho que comentar um pouco sobre. Ontem eu gravei um vídeo pra vocês mostrando os suportes de TNI, que deixa o Sword Soul como tendo suportes legais. E agora a Konami anunciou suportes para White Forest. White Forest é um deck novo, né? Que foi lançado há não muito tempo. Eu não vou lembrar exatamente a coleção que veio White Forest. Fugiu da cabeça, apesar de ter sido relativamente recente, né? E o White Forest é um deck que vem lá da lore da Jabel, né? Da Jabel Stark, a lore da Jabel Stark é a lore recente em que nós estamos atravessando, que passa por dentro de Goblin Bikers, que passa por dentro de... Agora me falha da memória qual é outro arquétipo que tem a Jabel dentro da lore, né? Mas eu tenho certeza que o Goblin tá, mas aí eu não lembro de outro. O Snake Eye, né? Também, o Snake Eye tá dentro da lore da Jabel Star. E aí, posteriormente, a gente conheceu um outro personagem da lore, né? Que no caso a Jabel Star é uma Spellcaster Dark, e a gente conheceu uma Illusion, né? Que é a Sinkeeper, essa Jabelzinha aqui. E aí, a partir daí, derivou-se os monstros Illusion, imagino eu, né? E aí, enfim, tem essas duas meninas e tal, que tem dentro das artes dos Sinfoespóios, que atravessam lores também, né? Como a gente já viu em outros momentos, né? Com a World Legacy lá, do World Chalice e assim por diante. As cartas Branded, né? Que compartilham lore também. As Sinfoespóios têm uma dinâmica um pouco parecida. E aí a gente tem a versão criança delas, né? Que são os White Forest, sendo essa aqui a Witch, sendo essa aqui a Elzette, sendo todas Spellcaster de luz. Não ainda Spellcaster de trevas e não Illusion de luz. Então tem os White Forest, que é o deck que a gente vai acompanhar hoje. Bom, então, dentro dessa lore do deck de White Forest, nós temos uma derivação, cara. Que você vê aqui a arte das White Forest, por exemplo, com a Sylvia, que tem o ursinho ali, né, no caso. A Russia não tem urso, mas aqui embaixo tem outra que é a Silveira, que também tem os ursinhos ali. E quando você vai para um deck que tá lançando agora em rota, né, que são os Azamina, você vê um impacto, cara. Você vê o impacto e o Azamina é meio que uma evolução. Algo de ruim acontece e você tem as menininhas se corrompendo e virando os Azamina, que é, digamos, a versão maligna lá do White Forest. Eu não sei a lore, tá? Eu tô simplesmente falando baseado nos desenhos que a gente vê nas cartas. E os Azamina tem ligação, então o Azamina também é derivação dessa lore do White Forest, né? Então, você tem aqui a Witch com as menininhas ali que são Azaminas. Que Azaminas são esses? Nós temos aqui a Morcega. Essa fusão de Azamina é inclusive variação dessa menina White Forest aqui, ó. Que aqui ela é um Spellcaster de luz. Mas algo acontece, ela vira Illusion de trevas, né? O mesmo vale pra Silveira também. A Silveira tem isso aqui com os ursinhos e tal. Eu acho que, não sei se ela é a Jabel ou se ela é a própria Silveira aqui, né? Mas enfim. Mas nós temos essas questões. Porém, esse deck de Azamina, cara, chegando agora em rota, nós temos uma cacetada de decks tentando usar ele como engrenagem. Aqui mesmo no canal eu já comentei algumas delas com vocês. Eu já comentei de Snake Eye com os Azaminas, eu já comentei dos Infernable com Azamina. Eu tenho um vídeo pra upar aí de Quimera também com Azamina. Então nós temos Azamina sendo usados em vários decks porque é uma engrenagem aberta, genérica e tal. E dentre elas nós temos o White Forest tentando usar Azamina. Sim, tem o White Forest tentando usar Azamina. Eu já vi um jogo desse no DB também, apesar de não ter gostado tanto. E nada mais natural, porque elas compartilham lore. Agora Suda vem pra dar uma amarrada. E cara, isso é muito interessante. Esses suportes são bem legais, vocês vão entender, porque de repente tem um deck pra vir. Eu não vou dizer aqui, como todo mundo fica postando aí, dizendo que é um novo meta. É um novo meta, né? Você vai ver o vídeo do Yassine dizendo que tier 0,5, sei lá. Mas não é isso que eu vou te dizer. Até porque Razor vem aí, cara. Razor é absurdo. Absurdo. Mas vamos tentar entender esse suporte Suda de Supreme Darkness pra Azamina e White Forest, porque agora tem-se um deck. Vamos acompanhar porque o assunto é esse, meus amigos. Partiu, então vamos
lá. Muito bem, então aqui na tela eu vou tentar falar com vocês rapidinho antes no DB. Eu não vou apresentar o White Forest, mostrar carta por carta, porque eu já tenho um vídeo sobre isso aqui no canal. Ó, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima, que eu comento com vocês sobre o White Forest. Basicamente, os White Forest, eles têm uma dinâmica custosa, tá? Custosa. Eu tô mostrando pra vocês a engrenagem com toys, né? Qual é o custo da engrenagem de White Forest? Elas são spellcasterzinhas, né, de luz, onde nós temos Tunners, então é uma engrenagem síncro. Os Tunners são os bichos grandes, que a Russia entra por espécie, você controla um White Forest. A Sylvie não, ela é normal sumo, tá? Elas não entram por special. A Astelar, ela invoca uma do deck, e a Elzette se invoca da mão buscando uma do deck. São cartas boas, porém, o custo alto delas é que todos os White Forest, eles pagam um custo jogando spell do campo ou da mão pro cemitério. Você joga uma spell da mão do campo pro cemitério e você faz determinada ação. Elas interagem entre si, entre White Forest, ou com o Spellcaster de luz. Essa é a interação que tem entre o White Forest, tá? Então, os síncros aqui de baixo também trabalham de maneira bem eficiente. O deck é bem bom, bem amarradinho, tá? E aí você tem a Riciela, que joga uma Spell Trap fora, mas busca um Light Spellcaster ou um White Forest card do deck pra mão. Tem a Silveira, que entra no turno do oponente bucando todo mundo. E tem a Diabel, que pega qualquer Spell Trap do cemitério pra mão, desde que ela tenha sido feita usando um síncro como material. São cartas muito boas, que se amarram muito bem mesmo. Porém, esse custo do White Forest faz com que ele não exista como um deck só. Como deck solo, né? Essa decklist tá horrível, tá? Eu tinha feito ela há muito tempo atrás, quando eu fui apresentar o deck pra vocês, mostrando aqui 3 Tails, que é horroroso de se ter, porque o Tails não começa a jogar e tal. Enfim. Então, pelo fato do White Forest precisar pagar esses custos jogando spell fora, ele não se sustenta como um deck, porque as cartas White Forest tentam compensar isso. Como? Se as Spell Traps do White Forest são enviadas pro cemitério pra ativar um efeito de monstro, elas dão efeito no cemitério e voltam setadas. Se é uma spell normal, como o Tails aqui que eu tô te mostrando, por exemplo, ela volta setada e você pode ativar se você quiser, né? Mas se não, ela vai, pagando o custo de White Forest, volta, e você joga ela fora de novo pra usar o efeito de um monstro, que é o que você quer no final das contas. As spells são apoios, basicamente, pra você pagar custo zero, né? Pra você ter custo zero na ativação dos seus efeitos, que é o que acontece com a Tails. A Trap, que é como se fosse um Tri-Brigade Revolt, que é muito necessária no deck, tá muito necessária. Ela tem um efeito parecido, ela vai e volta, mas ela tem que ficar setada, né? Enfim. Então, isso aqui é muito pouco para os White Forest conseguirem fazer alguma coisa. Então ele automaticamente precisa se misturar com algum deck. A engrenagem que a gente mistura, por exemplo, pode ser o Toy, que é uma engrenagem bem forte, tá? Mas ela é bem mais estranha. Mas a mais popular que nós temos atualmente é a engrenagem de White Forest com os Runic, que tem muita sinergia aqui, tá? De novo, não se atente a decklist, é uma decklist que eu fiz antes da banlist, por isso que tem 3 Skill Drain aqui, salvo engano, é a decklist que o Joshua Schmidt usou pra topar algum continental europeu que ele jogou, né? Ou continental europeu que ele jogou. Os Runic são muito bons. Por quê? Você precisa usar poucos White Forest, né? A engrenagem é bem pequenininha de White Forest no deck. E os Runic são spells que você descarta. Mas são spells que você descarta com propósito. Porque a Fountain vai embaralhar de volta e vai comprar a mesma quantidade de cartas. Então tem-se ali um valor. Porque o deck de Runic é todo de spells. E as spells que você joga fora não voltam. Eu sei. Mas fica no cemitério pra Fountain poder usar. Porque de vez em quando você vai ter essa questão de ter Fountain e agora esse spell eu não posso ativar. Então você joga lá fora com as menininhas. E tem outro fator que é legal também, que as cartas Runic, né, no caso aqui o Hug, triga cartas White Forest e elas são nível 2. O que faz com que, juntando com o Stunner que o White Forest tem, deu o 5/6, que é o que o deck precisa. Basicamente tem que chegar no 5/6 para conectar a jogada, só que spells vão ser jogadas fora para poder fazer essas paradas, né? Então, se você descarta a Trap ou a Spell White Forest com o Runic, elas trigam e voltam. Enfim, mas claramente você consegue ver um problemão aí, né? Você consegue ver um problemão no deck White Forest. Ele não tem uma estrutura para ser um deck sozinho. Faltam coisas. Os Azamina chegaram, cara. Estão chegando aqui em rota. O Azamina faz isso pro deck? Bom, você pode colocar 3 Azamina, 3 da Sinful Spoils Deception, pode colocar 3 dela no deck, pra poder pegar a Sacred, que é o que todo mundo já usa. Isso aqui sozinho é uma engrenagem separada. Você pode, se quiser, colocar o Wits. O Wits paga custo jogando carta fora, o que combina muito bem com a engrenagem de Toy, por exemplo. E aí você pode usar o Seeker pra ser Food, pra Sacred e também pra pegar a Witch. Com isso você tem um deck de Azamina. O que isso te acrescenta? Basicamente acrescenta aqui na endboard você tem, se você usa o Azamina, ele é metade de Link, por exemplo, uma IP, uma Silhouette Rabbit que você vai passar. Ou ele é metade de uma Diabel, porque a Diabel ela é feita... Na verdade nem é metade da Diabel, né? Porque teria que ter Tanner 2, então não rola. Então nem dá, a Diabel nem te ajuda a fazer sincro, tá ligado? É estranho. Mas ela é uma engrenagem separada que te ajuda a fazer o que o Azamina faz. Quer colocar um Omni Negate, por exemplo, e ter follow-up, versatilidade de jogar e tal. É isso que o deck tem, beleza? Mas é insuficiente pra uma lore, pra um deck ser realmente útil. Então o Azamina White Forest hoje não é um deck competitivo, eu acho.
tá? E não sei nem se é a melhor vertente de White Forest que você pode usar no TCG. Enfim, dito isso, a gente passa agora pros suportes novos, porque aí isso corrige a porra toda, tá? Corrige a porra toda. Começando por essa menina. Ela é a Azamina Elzette of the White Forest. Primeiro, ela é um monstro Illusion, beleza? Ela não é Thunder. Assim como as White Forest pequenininha, né? Tanto a Diabel quanto a Sinkeeper também não são Thunders. Beleza, ela tem 3 efeitos, simplesmente 3 efeitos. Vamos lá. Você pode revelar essa carta da tua mão, custo. Special Summon, um White Forest ou Azamina monstro da tua mão. Ela pode se invocar, em suma, ou invocar os White Forest que não conseguem entrar sozinho, como a Sylvia e também a Stellar. É bom, é bom. Beleza, o segundo efeito. Durante sua main phase, você pode Fusion Summon um Azamina monstro do teu extra deck usando o monstro na mão ou campo como materiais. Vocês não viram o vídeo que eu postei de Quimera ainda, mas lá eu debato um pouco sobre o uso do deck de Quimera com os Azaminas e a possibilidade de se fazer fusões usando Quimera Fusion. Seria incrível se você pudesse, mas aí a gente vai ter que ver uma parte das Azaminas que você provavelmente nunca parou pra olhar. Porque não precisa. A Sacred faz fusão burlando os materiais. Não tem que usar material de fusão. Mas elas são fusões, então elas têm materiais. Que é um Illusion mais um Light Spellcaster. O que não chega a ter muito sentido. Onde que a gente vai ter esses Light Spellcaster e esse Illusion monstro? Bom, faz sentido dentro da lore. Porque nós estamos no White Forest, que é um deck focado em monstros sendo Light Spellcaster. Perfeito. E o Illusion? Ah, o Illusion tá na vertente da Sinkeeper aqui. Tá, então na parte da Sinkeeper nós temos os Illusion, mas também temos Illusion em Quimera. Só que em Quimera nós não temos Light Spellcaster. Então por mais que eu tenha tentado, a gente não consegue conectar essas cartas aqui de Azamina usando spells de fusão pra fazer ela, o que seria interessante. A não ser esse cara, que no deck de Quimera você faz porque ele é feito com o Illusion mais um Fiend. É uma Azamina que é feito dentro do deck de Quimera, faz sentido de se usar lá e inclusive é uma boa carta. Mas essas meninas não. Bom, então agora a Konami deu um jeito. E com o design de carta inteligente que eu achei, que conecta a lore e tal, e inclusive fazendo essa carta ser roubada, ela deixa você fazer a fusão. Então com essa menina, você consegue sim fazer as fusões de White Forest sem precisar passar por dentro da Sacred. O que é interessante, porque a gente começa a amarrar um monte de ponta solta, principalmente pelo terceiro efeito. Se ela é mandada pro cemitério como Synchro Material, você vai poder adicionar um Synth Spoils, card do deck pra tua mão. Então aqui, essa carta é um hub que amarra tudo. Amarra tudo. Ela se invoca sozinho, ela pode fazer fusão de Azamina, e se ela vai pro cemitério como material synchro, ela pega um 5 spoils, né? Então, ela é a Azamina Elzette of the White Forest. Ela é a Azamina, ela também é White Forest, e ela triga fazendo o que o White Forest faz, que é synchro, e ela te ajuda a fazer o que o Azamina faz, que são fusões. Essa carta é muito boa, tá? Ela é bem interessante. Se invoca sozinha, faz fusão, mas aí a gente entra em algumas questões que precisam ser trabalhadas dentro da jogabilidade do deck, que é: ela tem que ser mandada pro cemitério como um 5 material para poder pegar os 5 spoils. Beleza? Isso significa que Azamina conectam... significa que White Forest conectam Azamina, que é algo que é imprescindível para comunicação entre engrenagens diferentes que você usa no deck. Se você percebeu, quando eu comentei ali contigo sobre a decklist do White Forest com o Azamina, que eu só comentei por cima, né? Nós não temos formas de conexão. Não temos conexão entre as partes. Porque o Azamina, ele é uma boa engrenagem, uma excelente engrenagem, quando você consegue ter, além do Omni Negate, uma forma de startar a jogada, de buscar a engrenagem, que é o que faz dentro do Snake Eye, cara. Você faz a jogada de Azamina, passando pela Morcega, que pega um Synth Spoils, que entra o Witch, que pega o Snake Eye, o Original, né? E aí você ainda busca o Snake Eye Ash pra mão. E tem um Omni Negate no campo. Isso é incrível. O Azamina amarra com o Snake Eye. Se você viu o meu vídeo de Infernable, por exemplo, a mesma coisa acontece, porque lá também tem Fogo 1. Então, você faz a tua jogada de Azamina, e essa jogada de Azamina pega um Infernable, que vai construir a jogada pra você, o que é incrivelmente bom também. Você pode fazer jogada de Azamina se você quiser, e você faz os Fiendsmith. O que é interessante, porque você tem a Azamina e o Fiendsmith conectados e tal. Isso sem contar a engrenagem normal summon. Então, sim, quando o Azamina amarra a tua engrenagem é bom, mas não tem o que o Azamina faça que conecte o White Forest, e vice-versa. Não tem o que o White Forest faça que conecte o Azamina, porque a Witch é o Spellcaster Dark. Ela nem é buscável dentro da engrenagem. Então, você precisa comprar separadamente e juntar os dois. Você compra a engrenagem da Witch, que você chega no Azamina, e você faz a tua jogada de White Forest. Mas um não chega no outro, não se conversam. Basicamente, é uma engrenagem complementar que você está usando para te dar um pouco de força, teoricamente. Faz sentido. Faz sentido. Sem falar que o Azamina tem spells, então spells são pagáveis, os custos do White Forest tem o seu nível de sinergia. Mas agora, com isso aqui,
você transforma uma coisa na outra. Porque se você tem essa menina, ela entra sozinha, e aí você mete a Sylvia, normal summon do lado, que pega uma carta White Forest, uma Spell Trap, você junta as duas e você pode fazer a Riciela, que é o que você faz normalmente. A Riciela vai entrar, descartar uma carta, buscar qualquer porra de White Forest, por exemplo, e ela triga e adiciona os Sinful Spoils. Você pode pegar a Deception direto, ou se você quiser, você pode pegar a Seeker, que vai pegar o Witch, que vai virar a Zamina, entende? Porque vira a Deception e tal. Então, essa menina faz o White Forest se conectar ao Azamina, fazendo com que agora isso sim seja um deck. E é forte, cara. Isso aqui tem potencial pra fazer umas coisas bem interessantes no deck de White Forest e Azamina. Talvez mude um pouco a dinâmica do deck que vai ser jogado e faz com que aí eu não sei exatamente, né? Faz com que talvez você não seja refém de Runic mais. O que é uma coisa boa, eu não sei. Os Runics têm cartas de utilidade muito boas. Faz sentido deixar de usar Runic pra usar isso aqui? Enfim, o Azamina dá um Omni-Negate e tal, é mais forte. Enfim, não tenho certeza. E ela faz fusão. Ela fazer fusão faz com que ela conecte as coisas. Ela faz com que agora você transforme o White Forest, ela é Illusion, então se você faz uma fusão com ela e um White Forest na mão ou no campo, você transforma em Azamina, transforma na morcega pega Sinful Spoils e você vai jogando a partir daí, né? Então, cara, forte. Apesar de que ela sozinha não faz nada, né? Você percebeu isso também, né? Ela não é one card play, mas ela é uma carta que transforma a jogada ali pra você, ela conecta as coisas. É uma carta bem boa. Bom, a próxima carta é uma Spell Quick que nós temos, a Sinful Spoils of the White Forest. Ok? O efeito dela é o seguinte: se você controla um Fiend, Illusion ou Spellcaster, você ativa um desses efeitos. Ou você Special Summon um Fiend, Illusion ou Spellcaster da tua mão, ou você faz fusão de um Fusion monstro do teu extra deck usando o monstro na tua mão ou campo como material. Interessante, te deixa fazer fusão de White Forest não, né, de Azamina no meio do turno do oponente, usando esses materiais, né, porque de novo a endboard do lado do White Forest tem Spellcaster. Se você tem Illusion do lado, que você pode agora tentar passar a usar o Sinkeeper também, você pode ativar essa carta, fazer fusão e bum, você tem alguma coisa no turno do oponente. Além de, claro, por ser White Forest, se ela é mandada pro cemitério para ativar um efeito, ela seta de volta. Essa carta eu não achei nada demais, mas enfim, talvez você tem mais spells agora do White Forest, né, pois é. Além de ser Sinful Spoils, é buscável e tal. Enfim, essa aqui é mais uma spell quick, né? Like the Jabel. Ok. Quem é essa menina aqui? Já é a Witch, a adolescente? É, né? Ok. Isso aqui vai contando história, tá? A lore tá se desenvolvendo. Bom, o primeiro efeito é: se Spell Traps são mandadas pro cemitério por um efeito, o quê? Se Spell Traps são mandadas pro cemitério por um efeito, você seta uma Spell Trap da tua mão ao cemitério, mas ela não pode ser ativada nesse turno. Então tá bom. Durante sua main phase você pode banir 3 Spell Traps do teu cemitério, incluindo essa carta Special Summon um Jabel, monstro da tua mão ou cemitério. Não é do deck. Então, essa carta é ruim, tá? Essa carta é ruim, ela não tem White Forest no nome, ela não tem nada no nome, e... Então você tá fazendo a jogada do teu White Forest, que pagou o custo jogando uma Spell fora, e aí você ativa essa com uma terceira carta, e aí você seta a carta que foi jogada fora. Tudo bem que ela tenta corrigir um fator de que se você tá jogando carta fora que não são White Forest, que não voltam sozinhas, ela volta a carta. Isso pode ser forte porque ela volta qualquer Spell Trap que você jogou fora, podendo ser uma Floodgate. Só que a Jabel já faz isso, né? Então, Bom, nós temos outra que é Play the Jabel, mais uma carta que não tem White Forest nem Azamina no nome. Se Spell Traps são mandados pro cemitério para ativar um efeito, você pode mandar um Illusion ou Spellcaster monstro da mão, deck ou extra deck para o cemitério. Fazer isso faz com que você possa ter a Sacred moscando no cemitério, e aí você joga uma Azamina que a Sacred recicla, volta pra mão pra você poder fazer uma fusão de repente. Eu não sei se é esse o plano, mas enfim, ela não é Sinful Spoils, ela não é full de Azamina, é uma carta estranha. E durante a main phase ela tem o mesmo efeito da outra, né? De banir 3 Spell Traps do cemitério, incluindo essa carta, Special Summon Jabel da tua mão ou cemitério. Essas não são cartas boas, tá? Essa Like the Jabel e Play the Jabel, pelo menos eu não consigo vislumbrar conexões entre elas aqui. A última carta, Sinful Spoils Awakening. Ok, essa menina aqui é a Sinkeeper? Acho que é, né? A Elzette, sei lá. Bom, eu não sei se é daqui que ela vira isso, e eu não sei de onde que veio esse dragão. Se a gente olha a Sinkeeper, não tem dragão. Aqui as menininhas. Bom, vai saber, né? A gente deve conseguir ver em algumas Sinful Spoils aleatórias, mas esse dragão azul aqui, não sei de onde ele vem. Tá bom. Não sei se daqui ela vem pra cá. Pode ser. Bom, o efeito dela. Se você controla o nível 5 ou maior Illusion, Azaminas, e o oponente controla 3 ou mais monstros, você escolhe 3 cartas que o oponente controla, retorne-os para a mão. Tem um potencial de fazer alguma coisa, mas
né? Trap. Se você controla o nível 5 maior Illusion Monstro e essa carta no teu cemitério, você pode setar essa carta, mas bana quando ela deixar o campo, apesar de ser 5 spoils, ela tem um potencial ali de ser alguma coisa de Azamina, mas nada demais. Então assim, esses suportes, no final das contas, no final do dia, o que é bom é essa carta aqui, tá? Ela é incrível, ela é boa de N formas. Se você pega o deck de White Forest hoje e bota só White Forest Azamina e bota só essa carta, beleza, você tem uma mudança. Porém, eles lançaram outras 5 cartas, 1, 2, 3, 4, 4. Outra 4 cartas além dessa, e isso não botou o deck pra frente. Deve ter aí uma jogada de combinação e tal, que você vai me dizer nos comentários, que é incrível, absurda, que você já testou antes da carta existir. Eu sei que vai ter, mas enfim, rola, né? Essa carta é muito boa. As outras são estranhas. Essa carta aqui tem valor, dá pra usar, tá? Tem valor. Mas enfim, até porque ela é Symphony Spoils e White Forest ao mesmo tempo, que pode ser útil em algum momento, né? Bom, eu não tenho nada de jogada aqui pra mostrar pra vocês. E no DB, no YouTube, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, também não tem tantas. Mas eu acho que eu vi alguma coisa aqui, ó, de um canal aleatório que a gente vai só ver. Eu não sei se esse combo é otimizado nem nada do tipo, provavelmente não é, tá? Mas é o primeiro vídeo que eu vi. O canal desse cara é esse aqui, ó, Rebirth of Xian, tá? Canalzinho de 1000 inscritos. Então a gente vai só dar uma olhadinha aqui na jogada dele, ó. Que é uma jogada com a carta nova que começa de Sylvia, tá? Sylvia, que é um White Forest, né? Sylvia, mas tem que ter uma spell pro lado, né? Uma spell pra trás, porque de novo o deck faz pouca coisa sozinho. Além dos combos que eu já mostrei pra vocês no vídeo White Forest que eu indiquei, esse aqui é vendo já o suporte novo, né? Então, beleza, a gente vai começar a jogar aqui. Espero que ele comece hoje, né? Então, ele vai começar com o normal summon Sylvia. A Sylvia pega a Tails do deck pra mão. E aí você ativa a Tails. A Tails vai poder pegar um Illusion, né? Ela pega Spellcaster ou Illusion e você pega a Azamina e Euzet. A Azamina Euzet, ela não paga custo jogando spells fora, o que é um ponto positivo, né? Enfim, e ela não precisa que tenha Azamina nem White Forest no campo. Ela revela e ela se invoca, né? Então você pode fazer Special Summon dela. A Sylvia é Tana de nível 4 e a menina aqui é não Tana de nível 2. Então a gente já chega onde a gente quer, né? Que é poder fazer a jogada da Riciela. Então você vai sincrar os dois pra fazer a Riciela. Seria bom se a jogada fizesse isso com uma carta, ou seja, que a spell voltasse pra minha mão, o que não rola. Né, a spell não voltou pra minha mão, então, triste fim. Então ele tem que usar uma spell aleatória da mão, que de novo deve ter coisas otimizadas, mas aqui é o primeiro sopro, o primeiro vislumbre, né? Fez a Riciela, que descartou uma spell, e aí ele pode pegar uma carta White Forest ou um Light Spellcaster, né, do deck pra mão. Ele pegou a Sussurros of the Symphony Spoils. É uma spell quick, que tem as duas menininhas aqui, né, a Jabel, que no caso é a Astelar, né? A Astelar e a Euzet. O efeito é o seguinte, ó. Você escolhe um Illusion ou Spellcaster monstro que você controla. Retorne o Face Up monstro pra mão, ou pro extra deck. E Special Summon um Illusion ou Spellcaster do teu cemitério, ou banido. Além disso, por ser um White... Não, perdão. Além disso, se essa carta é mandada pro cemitério pra ativar um efeito de monstro, você pode setar ela de volta, mesmo que ela não seja White Forest, tá? Então, essa carta é uma carta de White Forest, tá aqui na arte da carta, tá no efeito dela, e ela combina com essa menina. Porque se vocês perceberam, a menina, para ela poder buscar, se conectar Symphony Spoils, né, a White Forest se conectar a Symphony Spoils, que o Symphony Spoils conecta a Azamina, se vocês perceberam, ela tem que ser sincrada, mas se ela é sincrada, o White Forest não invoca ela de volta. A Euzet volta pra mão pelo próprio efeito, e a Astelar volta pro campo pelo próprio efeito, porque eu tô jogando de White Forest. Então, o rumo natural das coisas não serve pra aquela mina voltar, pra eu fazer fusão e conectar a Azamina. Mas ela pega Symphony Spoils. Já serve pra eu poder pegar um Deception, tributar alguém, buscar a Sacred e fazer fusão. Pode ser, né? Mas enfim. Mas aqui ele fez jogada com essa carta, que eu confesso que até hoje eu não tinha visto ela sendo usada. Enfim. E aí a menina que foi pro cemitério... Não, perdão. A menina que foi pro cemitério pegou uma Symphony Spoils e a Euzet pegou uma White Forest, né? Que no caso é a Euzet. Ok? Vai entrar agora a Euzet da mão, descartando essa spell. E aí ele vai fazer o efeito e buscar aqui a Russia do deck pra mão. A Symphony Spoil que foi pro cemitério pode se setar, se quiser. Mas, nesse caso, ele quis, né? Ele setou a carta. Que, de novo, é uma Spell Quick. Então você não pode ativar ela agora, né? Porque só pode ativar depois porque é Spell Quick. Só que aí, você pode fazer Special Summon da Russia. A Russia dá efeito, joga a carta fora e compra uma. Que não importa a carta que é, né? Mas, enfim. Junta 2 agora e faz a Jabel. Toda vez eu falo Snake Jabel, né? Faz a Jabel, White Forest Jabel. Que dá efeito e pega qualquer spell do cemitério. Aí você pega de novo a Sussurros, que você pode ativar em seguida. Ativa Sussurros, volta a Russia que tá no campo sobrando pra mão, pra poder invocar a menininha nova, né? A Euzet Azamina. E agora eu posso fazer fusão, porque agora ela tá no campo, né? Então, efeito dela pra fazer fusão, usar a Russia, que eu voltei pra mão pelo efeito da Sussurros, e a própria Euzet
E você faz agora uma Azamina, que pode ser a morcega. A morcega dá efeito, pega um Synth Spoil. Você pode pegar a Seeker, que você pode ativar e pegar uma Witch. Bom, a Witch entra jogando aí a morcega fora, o Witch efeito, setou um Deception, Deception efeito, tributou a Witch do campo pra pegar a Sacred. Vai comprar uma, porque tem um Seeker envolvido, né? Beleza. Ativou a Sacred, jogou a Deception fora pra fazer a menina, porque a morcega já foi feita. Pode pegar aqui a Sacred pra mão, que é o que ele tá fazendo, né? Eu acho. Eu confesso que eu não sei pra onde vai depois disso, e eu não sei se para por aqui. Eu acho que para por aqui, mas é ruim, né? Não é pra fazer só isso, obviamente. Ele seta a Deception de volta, ó. Não é pra ser assim a jogada, com certeza não é isso. Mas isso aqui é jogado com o mínimo de cartas, né? Mas foi só um esboço, um exemplo que eu me arrependi de ter mostrado. Mas enfim, meus amigos, é um suporte interessante. Não acho que isso aqui vai fazer o White Forest ser meta, sinceramente. O Razor é muito bom, muito bom. Não sei se vai ter tomado isso daqui pra lá, vai ser muito novo. Daqui a pouco lança o Razor, né? Mas ele nem lançou rota, mano. Então a gente tem que ficar esperto, se ligar. Não sei se isso vai ser meta, mas que certamente melhora, melhora. Mas precisa de um monte de ajuste fino pra ver se isso vale a pena. Mas que agora existe, né? O White Forest Azamina. E é basicamente isso. Valeu, falou e até mais.